Nós iniciamos no dia de ontem, com os nossos jovens, a nossa juventude, uma reflexão sobre acertos e acertos no reino de Deus. Isso tem a ver com a compreensão das nossas escolhas e decisões, e dentre elas, aquela que deve perdurar durante a nossa caminhada, sermos assertivos em servir a Deus durante a nossa vida, em nossas escolhas. Hoje pela manhã, o Davi Silveira também ministrou ao nosso coração, dando ênfase a essa questão do servir, de vidas que se consagram, que servem ao Senhor, e que, por meio de decisões como, por exemplo, a decisão de batismo, sem dúvida alguma, esta é uma decisão certa e assertiva. Eu quero trabalhar com vocês dentro dessa perspectiva, acertos e acertos no reino de Deus. Coloca na tela ali, por favor, só para o pessoal entender por que eu estou sendo repetitivo na palavra acerto, né? A palavra acerto, ela aparece de duas formas, de duas maneiras. São palavras homófonas, a escrita e o significado são diferentes, mas a fonética ela é igual. A palavra acerto com C tem a ver com exatidão, com precisão. Quando, por exemplo, o mecânico diz assim, eu vou fazer o acerto do motor, né? A regulação, ele está acertando. Mas quando nós pensamos em algo que tem a ver com a vida, com as decisões, com as nossas escolhas, tem a ver com assertividade. Então é a palavra acerto com 2 S's. E eu quero trabalhar, meus irmãos, usando essa provocação, esta forma, digamos assim, um pouco tanto lúdica, né? De falar sobre acertos e acertos no reino de Deus. A nossa tendência, geralmente, quando nós pensamos em acertar, nós consideramos entre o certo e o errado. E eu diria que talvez a maior parte da nossa trajetória de vida tem a ver com essa preocupação. Eu fiz certo ou fiz errado? Eu vou fazer algo correto ou errado? E isso também está certo, sendo intencionalmente redundante. Mas nós não podemos apenas gastar a nossa vida tentando decidir ou discernir entre o certo e o errado, mas também entre aquilo que é bom e o ótimo. Ou seja, precisamos discernir para fazermos escolhas que não necessariamente estão vinculadas entre certo e errado, mas em algo melhor. O que é o melhor para a minha vida? O que é o melhor para a minha família? O que é o melhor dentro de um processo de decisão, por exemplo, profissional? O jovem vai escolher a sua profissão, ele vai identificar a sua vocação, assim deve ser. Mas muitas vezes, ao longo do tempo, nós ficamos o tempo todo preocupados se acertamos ou erramos. E precisamos buscar em Deus, com sabedoria, sermos mais assertivos nas escolhas que nós fazemos ao longo da vida. Assertividade no reino de Deus tem relação com quanto nós serviremos com fidelidade, a partir do que nós recebemos da parte de Deus, a partir daquilo que nós experimentamos da parte de Deus. E quando eu olho para esse aspecto de ser assertivo no reino de Deus, nós podemos usar exemplos bíblicos de homens e mulheres que foram assertivos, que fizeram escolhas e a trajetória da vida delas realmente se apresenta com alto índice de assertividade. Dentre eles eu poderia citar Daniel. Ao longo de toda a sua trajetória, no livro bíblico nós encontramos Daniel percorrendo gerações, percorrendo e trilhando entre governos diferentes, de nações diferentes, sempre sendo assertivo. Sempre sendo assertivo. Mas existe um outro homem, meus irmãos, que serve também como exemplo, inclusive para a ênfase que eu quero dar para nós nessa noite, cujo nome se chamou William Franklin Graham, mais conhecido como Billy Graham.
ele chegou perto de completar 100 anos de idade. Nascido na cidade de Charlotte, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, teve a sua conversão em 1934, aos 16 anos. Achei interessante algumas similaridades que eu tenho com ele. Eu também entreguei minha vida aos 16 anos. Ele foi ordenado em 1939, algum tempo depois, após estudar no Instituto Bíblico. Muito jovem, ele então foi ordenado ao Ministério Pastoral Batista. Formou-se em teologia pela Florida Bible Institute. Em 1943 ele se formou em antropologia, continuou estudando, continuou desenvolvendo. Pastoreou uma congregação chamada Western Spring Baptist Church, e que existe até hoje esta igreja, mas que na época era uma congregação um tanto quanto não expressiva. De acordo com a Associação Evangelística Billy Graham, a partir de 1993, eles conseguiram chegar a um número aproximado de mais de 2,5 milhões de pessoas que entregaram suas vidas nas cruzadas. Isso a partir de 93, ou seja, com certeza o número é muito maior. O retorno aqui está muito alto. Não sei como é que está para vocês aí, mas dá uma olhadinha nisso, por favor. Quando a Associação Evangelística Billy Graham, avança para as questões tecnológicas, e ela adentra para rádio e TV, mais de 2,2 bilhões de pessoas foram alcançadas. Queridos, quando eu penso na forma como Deus usou a vida desse homem, realmente é algo impactante. E com base nos números e com base nas possibilidades que as tecnologias ofereceram no tempo em que ele viveu, com certeza ele foi o homem que mais levou pessoas aos pés de Jesus na história da igreja. Você consegue imaginar isso? Ele é considerado o maior evangelista do século XX. Mas se nós pensarmos em quantidade, por causa das possibilidades e por ele ter sido assertivo nas suas escolhas, Deus o usou de um modo extraordinário. Deus usou aquele homem de um modo especial. Além de fazer o principal, que foi levar pessoas a Cristo, ele se tornou capelão de vários presidentes norte-americanos. Desde Eisenhower, passando por Nixon, Lyndon Johnson, Bill Clinton e também a própria família Bush. Mesmo entre presidentes de partidos diferentes, mesmo sendo democrata, ele foi alguém que sempre foi chamado como conselheiro para as tomadas de decisões. Na maioria das posses dos presidentes norte-americanos, foi ele quem fez a oração de posse daqueles presidentes. William Martin, autor da biografia que é citada pela Reuters, uma renomada empresa de notícias, afirmou o seguinte: não terá havido mais do que dois papas, ou talvez uma ou duas outras pessoas que se tenham aproximado do que ele conseguiu. Alguém que o Senhor usou de um modo muito, muito especial. E eu faço questão, meus irmãos, de usar um exemplo como este, porque eu quero pensar com vocês e ao mesmo tempo avalio também a minha trajetória e aquilo que está por vir, no sentido de nós sermos assertivos. Não apenas acertarmos entre aquilo que é certo e errado, porque aquilo que é certo e errado, meus irmãos, está explícito nas Escrituras. Eu não preciso de muitas reflexões, muitas análises para saber se eu devo obedecer ou não obedecer, se eu devo ser fiel ou não ser fiel, se eu devo ser fiel à minha esposa ou não. Eu não preciso escolher sobre isso, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu apenas avanço naquilo que é correto. Eu não preciso ter dúvidas sobre isso, eu não preciso ter dúvidas se eu devo amar os meus filhos. É claro que eu preciso amar. Da mesma forma, eu não preciso ter dúvida se eu devo ou não perdoar alguém, porque isso é uma coisa que é com certeza necessária. É claro que existem processos
mas nós não precisamos ter dúvidas se faremos ou não faremos, apenas é uma questão de como faremos. Mas existem situações que nós não necessariamente estaremos errando ao decidirmos. Continuo morando em Curitiba ou vou morar em São Paulo, de repente por uma necessidade. Isto é certo ou errado? Não é uma questão de certo e errado, é uma questão de buscar o discernimento de Deus, a vontade de Deus, para ser assertivo na escolha. Porque quanto mais formos assertivos nessas escolhas, mais condições teremos para desenvolver uma vida com grande relevância no reino de Deus. Quando nós pensamos, meus queridos, na história de Billy Graham, e identificamos que ele se converte aos 16 anos, aos 19 ele é ordenado pastor batista, 19 e 20 anos ele é ordenado pastor, ele começa a pastorear uma congregação, mas logo o seu ministério cresce e ele se dedica à evangelização por meio das cruzadas que ele desenvolveu e alcançou milhares de pessoas durante a maior parte da vida dele. Ele chegou perto de 100 anos. Queridos, durante quase 80 anos, 79 anos e 6 meses e alguns dias, esse homem fez aquilo que Deus o chamou para fazer. Isto é algo muito especial. Estava ouvindo alguns testemunhos a respeito dele e algumas falas dele. E ele diz: eu nunca vou me aposentar. Quem vai me aposentar é Deus. Até os últimos dias da minha vida, eu continuarei servindo a Ele. Nos últimos anos, ele foi acometido pelo mal de Parkinson. E ele diz o seguinte, muito parecido com a frase de Russell Shedd, também quando, acima dos 90 anos, ficou doente. Billy Graham, ele disse o seguinte: eu agradeço a Deus, porque no final da minha trajetória, eu tenho mais uma oportunidade de depender dEle. Quando eu subo para o púlpito, as pessoas precisam me carregar até lá. Mas quando eu prego, o Espírito Santo me usa para mais uma vez ministrar a palavra dEle. Irmãos, qual é o impacto que isso causa para você? Não estamos endeusando Billy Graham, nem devemos, e jamais o faremos. Assim como não o fazemos com Daniel da Bíblia, não fazemos com Paulo, não fazemos com qualquer outro dos personagens que realizaram obras tão especiais. Porque o mérito é de Deus, a glória é de Deus, mas é inspirador vermos Deus usando homens e mulheres como você e eu. Como você e eu. É isso que me impacta, irmãos. Porque eu fico pensando nisto. Deus usou Billy Graham, usou Ruth Graham, sua esposa, de uma forma tão extraordinária. Dawson Trotman, o homem que fundou o Ministério Os Navegadores. Irmãos, no porto de Pearl Harbor teve um dos navios, um dos couraçados norte-americanos, chamado USS West Virginia. Ele foi afundado pelos japoneses naquele momento ali da guerra que o Japão se lança contra os Estados Unidos. Esse couraçado, meus irmãos, afundou. E aproximadamente 120 marinheiros que faziam parte daquela tripulação foram alcançados por Jesus Cristo, porque Dawson Trotman evangelizou um rapaz chamado Bob. Treinou o Bob para ser também um discípulo multiplicador. E o Bob começou a discipular naquele navio, naquele couraçado. E cerca de 120 marinheiros entregaram a vida para Jesus através do Bob, através do Dawson Trotman. É assim que Deus faz, Deus usa vidas, Deus usa pessoas. E eu posso dizer, meus irmãos, por dedução, que muitos daqueles marinheiros que morreram afogados ou queimados, enfim, violentados por aquele ataque, foram para o céu porque entregaram suas vidas a Jesus, porque alguém falou para eles.
homens e mulheres como eu e você. Qual a diferença? Por que que nós acabamos tendo que destacar alguns nomes? Por que que existe, meus irmãos, nomes que se destacam sobre um grande volume de outras pessoas? Porque a maioria se acomoda. A maioria, meus irmãos, vive para si. Inclusive daqueles que um dia já entregaram suas vidas a Jesus Cristo, continuam vivendo apenas para si e não para Jesus e para a glória de Deus. Nós precisamos repensar o nosso jeito de viver a vida, e isso tem a ver com a nossa percepção enquanto servos de Deus. Quero destacar o texto de 1 Pedro capítulo 4, versos 10 e 11. A palavra de Deus diz assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todos sempre. Amém. O texto no verso 10, ele começa dizendo: sirvam uns aos outros. Quando nós pensamos em servir a Deus, às vezes nós reduzimos servir a Deus a algumas coisas mais aparentes, como, por exemplo, pregar, ser um missionário, ou quem sabe adorar ao Senhor, sendo um cantor, enfim, alguém que está conduzindo pessoas ao louvor e adoração. Mas é importante nós entendermos que o servir a Deus não pode jamais ser separado, divorciado de servir ao semelhante. Por isso Jesus disse: o que fizestes a um destes pequeninos, a mim o fizestes. O simples ato de levar um copo de água, de dar água ao sedento, é um ato de serviço a Deus, quando nós servimos uns aos outros. Mas a assertividade, meus irmãos, ela se materializa, ela se estabelece, ela se concretiza, quando eu tenho algumas convicções, quando eu gero um certo autoconhecimento das habilidades, das capacidades, do meu jeito de ser, da minha maneira de atuar. E quanto mais eu me conheço, quanto mais eu conheço os dons que Deus me deu, quanto mais eu conheço acerca do meu estilo pessoal, da paixão ministerial, o lugar onde eu desejo servir, onde eu desejo atuar, mais assertivo eu serei. Aos 18 anos, Billy Graham, ele já sabia, ele já tinha convicção do seu chamado para ser um evangelista. E ele tinha convicção de que Deus o levaria para alcançar multidões. Talvez você diga assim: pastor, isso não é muito comum. De fato, não é muito comum. Mas quem dera, meus queridos, ainda na juventude, todos nós pudéssemos entender e saber e reconhecer que o Senhor nos chamou para uma obra coletiva, comum, mas também especial. Temos chamados que são comuns: a evangelização, as boas obras, a misericórdia. Mas nós sabemos que existem atitudes e atuações de um modo específico e direcionado. Mas mesmo que de repente os anos já se passaram e você talvez diga: eu não tenho muitos anos talvez pela frente. O que importa não é a quantidade de tempo, mas a possibilidade de cada dia do meu futuro eu viver para a glória de Deus, servindo a Ele de um modo que lhe agrade. De maneira que eu quero pensar com vocês sobre 3 pontos que nós
vamos aprofundar durante um dia todo no próximo sábado. O primeiro deles diz respeito ao dom espiritual e responde à pergunta quanto ao que fazermos na obra, o que fazermos ao servir a Deus. O verso 10 do texto de 1 Pedro diz: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Ou seja, todos aqui receberam um dom. Não tem ninguém que diga assim: pastor, eu não tenho dom algum. Talvez você ainda não sabe qual seja. Mas a Bíblia diz que nós devemos servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. E no verso 11 ele diz: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Cristo Jesus, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Ele vai falar: aquele que preside, que faça com zelo. Aquele que age com misericórdia, que seja misericordioso. E aí nós poderíamos falar sobre cada um dos dons. Aquele que tem o dom de exortação, que exorte a todos com dedicação. Aquele que tem o dom de contribuição, que contribua com alegria. E assim sucessivamente, nós precisamos servir a Deus com os nossos dons. Mas a questão é: qual é o meu dom? Qual é o seu dom? Quando nós olhamos, irmãos, para esta pergunta, nós precisamos ter certeza. Eu não posso ter dúvida sobre isso. Mas se existe a dúvida, nós temos que buscar resolver esta situação e dirimi-la. E é possível fazer isso. Quantos aqui, meus irmãos, têm plena convicção de qual é o seu dom ou os seus dons espirituais? Levante a mão aí, por favor, só para ter uma ideia. Você tem certeza de... Levanta mais alto para eu ver lá que não estou vendo. Beleza, obrigado. Metade tem dúvida. Você não precisa continuar na dúvida. Sábado que vem, nós teremos o curso, começando às 8h30 da manhã, em que nós vamos percorrer este conhecimento, para reconhecer qual é o seu dom espiritual. Além do dom espiritual, meus irmãos, nós precisamos também responder a pergunta de como nós vamos servir no reino de Deus. Isso tem a ver com o nosso estilo pessoal. O estilo pessoal está vinculado a algumas características muito pessoais, muito particulares, e que muda de uma pessoa para outra. Basicamente, são duas questões, duas vertentes que nós precisamos reconhecer. Se somos motivados por pessoas ou por tarefas, ou seja, se eu preciso fazer algo, alguma coisa, eu faço porque eu tenho uma motivação de alcançar alguém, de estar com alguém, de conviver com alguém. Ou se eu sou voltado para a consecução de tarefas, de algumas tarefas para que as coisas possam acontecer. Por exemplo, nós tivemos irmãos envolvidos no transporte do batistério móvel, no abastecimento de água, no aquecimento de água. Esses irmãos aqui, eles serviram a Deus, servindo uns aos outros, servindo a igreja, preparando esse batistério para estar aqui funcionando. Aquele que é motivado por pessoas, ele trouxe o batistério, encheu de água, pensando em quê? Na pessoa que vai ser batizada, ou nas pessoas que serão batizadas. Aquele que é motivado por tarefas, o primeiro norte dele, ele está servindo porque há uma necessidade. O pastor disse que nós precisamos preparar o batistério. A gente acionou o diaconato durante a semana. E ali, no meio dos diáconos da igreja, houveram aqueles que se prontificaram a atuar. Pode ser que aquele que é motivado por tarefas, está fazendo porque é necessário fazer. E isso não está errado. Porque o objetivo final é saber que o batistério foi colocado aqui para que alguém seja batizado. Além de nós sabermos e reconhecermos se somos motivados por pessoas ou por tarefas, eu preciso também identificar o modo como eu me organizo. Se eu me organizo de modo estruturado ou não estruturado. E é perfeitamente possível convivermos com pessoas que têm essas características diferentes.
Aquela pessoa que ela é estruturada é alguém pragmático, é alguém programático, é alguém que estabelece pautas, agenda, calendário, checklist. A vida dele gira em torno de processos. E isto faz parte das características dele. Existem outros, meus irmãos, que atuam, que trabalham e que servem, mas que não são pragmáticos e dentro desse processo. Ele sabe que ele precisa fazer alguma coisa. Eu vou usar um exemplo aqui, e se porventura bater com alguém, não é intencional e não é pessoal. Vamos imaginar dois mecânicos. Você tem um mecânico que é estruturado e um mecânico não estruturado. Eu conheço um mecânico que ele é extremamente não estruturado. Ele se organiza de modo não estruturado, mas é um excelente mecânico. É um cara que resolveu problemas nos carros do meu pai. Ele foi mecânico do meu pai durante muito tempo, inclusive de um dos carros que eu tive, que passou na mão de 3 mecânicos que não deram conta, mas ele resolveu. Quando você entrava na oficina dele, primeiro, ele trabalhava sozinho. Por quê? Porque ele se perdia na administração do pessoal. Então você tinha montanha, literalmente uma montanha de peças de carro velho, espalhada no meio da oficina. Você entrava com o carro, ele tinha que chutar uma peça para lá, um parafuso para cá, para poder entrar com o carro, fazia um caminho que ali estava. E ali ele fazia o serviço dele. Qual que é a tendência de alguém estruturado? Esse cara é totalmente desorganizado. Ele está errado no jeito dele trabalhar. Mas aí você pega um mecânico estruturado, como também conheço. Você chega na oficina, o chão é pintado de branco. As ferramentas estão num quadro, todas elas demarcadas, no lugar certinho. Quando ele precisa de uma ferramenta, ele sabe onde ele está, ali está. Aquele que é não estruturado, chega numa oficina dessa, ele se perde no meio da organização do outro. Agora, gente, a questão é a seguinte: nós temos a tendência de dizer, o meu jeito é o jeito certo. Não, o seu jeito é o seu jeito. Se autovalorize, é o seu jeito. É claro que nós temos que tomar cuidado com os exageros. Por quê? Porque quando eu sou extremamente radicalizado numa das extremidades, as pessoas que convivem comigo sofrerão. E se você convive com alguém que é o oposto, você terá que exercer, pela graça de Deus, muita paciência. Por quê? Porque o jeito dele fazer as coisas é diferente do seu. Um exemplo mais clássico e para fechar. Vamos lavar a louça. Ou fazer o almoço, melhor ainda. Tem gente que faz o almoço e quando termina o almoço, a cozinha está um caos. A pia está cheia de louça. E tem gente que cozinha e quando ele termina o almoço, a pia está limpa. Por quê? Porque enquanto ele está cozinhando, ele lava tudo que está usando. Conhece pessoas assim? Quem se identificou com um jeito ou outro aí? Então, irmão, já tem meio caminho andado para o nosso curso de sábado que vem, tá bom? Já temos aí uma boa coisa que nós consideramos. Mas além de reconhecer o estilo pessoal, o dom espiritual, você precisa responder a outra pergunta: aonde servir no reino de Deus? Aonde servir no reino de Deus responde à nossa paixão ministerial. A paixão ministerial vai dizer aonde você vai servir com assertividade. Com assertividade. É aquilo que move, pulsa o seu coração. Então, meus queridos, eu vou usar um exemplo que me é bem próximo. A Neuza, ela tem paixão por crianças. Ela ama crianças. Ela trabalha com crianças. A vida dela no reino de Deus sempre esteve vinculada a crianças. O dom dela, dentre alguns dons, é dom de misericórdia.
Isso faz com que ela tenha uma sensibilidade maior, principalmente para com crianças. E aí eu conheço, né? Ela tem o seu estilo pessoal, e dentro do seu estilo pessoal, ela procura fazer as coisas da melhor maneira possível. Quando a gente faz o que gosta, o que ama, a gente se realiza e a gente vai além. Quando você faz alguma coisa por obrigação, nem sempre você se fará com tanta alegria. Mas nós precisamos então identificar. Esse conjunto forma o perfil de servo. E para que você possa identificar o seu perfil de servo, nós precisamos de mais duas ferramentas com as quais eu fecho a nossa mensagem / palestra ou aula. Além de termos acerto e assertividade quanto ao perfil de servo, nós precisamos ter acerto e assertividade com excelência. A primeira coisa que nós precisamos, irmãos, é autoconhecimento. Olha o que diz o texto de Romanos 12, 3. Vocês podem ler junto comigo? Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Olha que interessante. Digo a cada um de vocês, não pense de si mesmo além do que convém. Para que eu possa executar, para que eu possa ser assertivo, de acordo com esse texto bíblico, eu preciso pensar acerca de mim mesmo, acerca de si mesmo. E nós devemos pensar, diz o texto ali, com moderação, equilíbrio, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O autoconhecimento passa pela compreensão e percepção das minhas principais características e das minhas limitações. Então, por exemplo, você precisa identificar qual é o horário do dia que você produz melhor, de manhã, de tarde ou de noite. Por que isso é importante? Porque dependendo da sua atividade, você precisa direcionar o horário do seu dia para aquilo que você exige uma qualidade maior do que você faz. Por exemplo, irmãos, eu tenho disposição e uma fluidez, não sei se para o público externo, mas internamente, eu me sinto muito bem pregando de manhã. À noite já exige um pouco mais, porque eu não sou noturno, eu sou diurno, eu sou matutino. Eu produzo muito nas primeiras horas da manhã. As 4 primeiras horas da manhã eu produzo o equivalente para o dia todo. Claro que eu não paro só na parte da manhã, mas o ritmo muda, a qualidade do tempo afeta. Quando a gente conhece isso, você consegue se organizar para poder direcionar as suas atividades de acordo com essa realidade. Ah, pastor, você não sabe da minha realidade, eu trabalho de madrugada, a noite inteira, no terceiro horário. Se este não é o teu perfil, com certeza é muito desgastante. Mas para aquele que é noturno, ele vai trabalhar muito bem durante a noite, vai ficar feliz. Porque é característica. O autoconhecimento também diz respeito, queridos, a nós identificarmos, por exemplo, padrões que geram irritabilidade. O que deixa você irritado, o que deixa você irritada? Quando alguém faz tal coisa, então você precisa dizer com clareza para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, quando você faz isso, isso me irrita. E sabe o que acontece geralmente, queridos? É que a gente não faz isso. A gente tenta ir driblando a situação. Só que vai chegando um momento que você vai se irritando com a pessoa. Então, você precisa ser claro e específico. Eu aprendi algo muito especial com a querida Gisele, esposa do nosso querido Edivan. Ela, me permita agora, Edivan, aí, se autoriza eu fazer a menção?
Ela disse assim, que durante um tempo ela ficava meio frustrada com a expectativa do presente que ela ia ganhar, né? E ela resolveu isso com muita facilidade. Quando está chegando perto do aniversário ou das datas lá, o que ela faz? Ela diz para o Edivão o quê? Eu quero ganhar tal coisa. Aí chega o dia, ela ganha aquilo que ela pediu e fica feliz. Não, gente, ó, vocês estão dando risada, mas eu estava estudando um material que fala sobre ofensa. A maior parte das ofensas se dá quando a gente não é suprido nas nossas expectativas. Nós nos sentimos ofendidos porque tínhamos uma expectativa que não foi suprida. Então nós precisamos ser claros. Fulano, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. E aí parte para a negociação. Por isso, se aquilo que você está identificando for algo muito importante para ele ou para ela, aí precisa fazer negociação. Um cede cá, um cede lá, e a gente convive bem. Amados, autoconhecimento, com base no texto de Romanos capítulo 12, verso 3, põe na tela mais uma vez, é muito importante entendermos, irmãos, porque Paulo está dizendo assim, ó, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo que nós devemos pensar sobre nós mesmos do modo como convém. E o modo como convém é identificar como nós funcionamos, como é o meu jeito, como é o jeito de ser de cada um de nós. E isso, meus irmãos, tem a ver com, por exemplo, questão de aparência. Tem gente que se ofende porque falaram mal da barba dele, ou falaram mal da roupa que o fulano usou, que a menina usou, ou do brinco que ela estava usando. Mas esse brinco é muito grande, ou esse brinco é muito pequeno. O que você tem a ver com isso? Percebe? Às vezes nós ofendemos pessoas de graça. Amados, nós precisamos ter sabedoria, identificar esse autoconhecimento, nos permite sermos mais assertivos. Voltando a Billy Graham, ele sabia que o dom dele era evangelista, e ele focou no quê? Evangelismo. Nós precisamos identificar estas coisas. Irmãos, o dom que nestes últimos anos mais tem sido acentuado, que Deus tem me usado, é na área de ensino. E eu entendo que Deus me deseja usar na área de ensino, para capacitar a igreja, para capacitar líderes, para capacitar pastor. Nós precisamos de obreiros, de obreiras, para atuar na docência, tanto na igreja quanto nos outros segmentos que nós temos. Então nós precisamos identificar, e hoje é muito claro, meus irmãos, porque a igreja está crescendo. O pastor Timothy Keller, um renomado, um homem muito respeitado, um pastor hoje que é lido no mundo todo, e ele fala sobre desenvolvimento de igreja. Ele fala quais são as características de uma igreja de 0 a 40 pessoas, de 40 a 200, de 200 a 500, de 500 a 1000 e acima de 1000. E aí ele fala como funciona cada igreja de acordo com esta realidade. E ele vai falar das áreas de vulnerabilidade e as áreas de crescimento. Como uma igreja ela transita de uma área para outra. A nossa igreja está na fase de ultrapassar a casa dos 500 membros. Lendo o material do Timothy Keller, ele aponta ali qual deve ser o papel do pastor de uma igreja de 500 membros. Eu não posso ser o pastor da Igreja Batista Novo Mundo que foi em 2011, irmãos. Eu não posso mais ser aquele pastor. Porque aquele pastor assumiu uma igreja que nós tínhamos frequentando os cultos de manhã, 15, 20 pessoas, à noite 30, 50 pessoas. A igreja tinha uma condição, uma realidade, que hoje mudou radicalmente, graças a Deus. E para que a igreja continue crescendo, o Antônio e cada um de vocês
precisamos nos adaptar. Sabe por quê? Porque o pastor Antônio, para a igreja de 500, passando de 500 membros, não vai agradar a cultura da igreja dos membros de 40, de 100. Porque é diferente, a agenda é diferente, a realidade é diferente. E os papéis são diferentes. E o papel de um pastor de uma igreja que está em desenvolvimento, caminhando nessas casas passando aí de 500, 600, 700 membros, o principal papel dele é ensino. Capacitar líderes, treinar pessoas para atuar no reino de Deus. Então, irmãos, nós precisamos olhar e identificar. Este exercício que eu estou fazendo com vocês agora, não é para chamar atenção para a minha realidade, mas porque dela eu conheço detalhes e posso usar como ilustração para os irmãos entenderem. Cada um de nós temos que buscar o que eu preciso alterar, qual é a minha percepção, como é que eu preciso agir nesta ou naquela situação. Nós precisamos crescer juntos, com o ministério, com a igreja e assim por diante. Além de autoconhecimento, para fecharmos, Gálatas capítulo 5, verso 16, nos fala sobre a necessidade de autocontrole. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Vamos ler juntos? Digo, porém, o seguinte: apesar de a palavra estar vinculada a autocontrole, dá a impressão de que somos nós quem controlamos. E o texto bíblico está dizendo que nós devemos viver debaixo do Espírito. Vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos entender algumas coisas, e eu chamo a atenção de vocês para esse texto lá de Gálatas 5. No verso 17, ele diz: a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. E volta ao verso 16, digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito de Deus, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Precisamos entender duas coisas aqui, ou algumas coisas vinculadas ao autocontrole. Nós precisamos escolher dar o controle das nossas vidas ao Espírito Santo. Permitir que o Espírito de Deus nos lidere, nos governe. Mas isso parte, meus irmãos, de uma escolha que eu faço diariamente. E por que eu digo que é uma escolha? O texto de Efésios 5,18, Paulo, falando dentro dessa mesma perspectiva, ele vai dizer assim no verso 17. Melhor, Efésios 5,15, olha só. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Vivam não como tolos, mas como sábios. Irmãos, isso significa o seguinte: você pode escolher viver como tolo ou viver como sábio. Sim ou não? Sim. Tenham cuidado. Se eu tenho que ter cuidado, isto significa que dependem algumas coisas de mim. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor, ou seja, sermos assertivos com relação à vontade de Deus. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher pelo Espírito. Andai no Espírito, e de modo algum vocês satisfarão os desejos da carne. Isso significa, meus queridos, que nós não precisamos pecar. Nós não precisamos cair no pecado. Nós não precisamos ceder à tentação. Somente cederemos à tentação
se nós deixarmos que governe a carne e não o Espírito. Se nós formos governados pelo Espírito de Deus, liderando o nosso espírito, nós teremos casamentos melhores, relacionamentos entre pais e filhos melhores, relacionamentos entre pessoas em todos os níveis excelentes, porque o Espírito de Deus está nos conduzindo. Então, o autocontrole tem a ver com domínio próprio, que é uma das virtudes do fruto do Espírito em nós, a qual eu escolho. Aí veja, não é uma questão que eu vou produzir, eu não sou responsável por produzir o fruto. Veja, quem produz o fruto do Espírito é o Espírito, mas eu preciso escolher andar no Espírito. E como é que eu escolho andar no Espírito? Fecho com o texto de Efésios 5,19. Falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Disciplinas espirituais, como a oração, a leitura da Bíblia, louvores, dignificam o Espírito, enaltecem o Espírito, alimentam o Espírito. Brigas, rixas, discórdias são manifestações da carne. E nós precisamos, queridos, sermos servos disponíveis para com assertividade servir ao Senhor. Concluindo, seremos assertivos quando identificarmos nosso perfil de servo. Seremos assertivos quando nós desenvolvemos o autoconhecimento e esse autocontrole, cuja liderança nós colocamos intencionalmente nas mãos do Senhor. Acertos e acertos, mais do que escolher entre o bem e o mal, mais do que escolher entre o certo e o errado, nós precisamos ser assertivos para preferir sempre o melhor, preferir sempre o ótimo em vez do bom, irmos além daquilo que é suficiente. Amados, muitos de nós apenas nos contentamos com o suficiente para passar. O aluno, meus irmãos, que ele corre atrás de uma nota suficiente para passar, ele será um aluno medíocre. E não no sentido de xingamento. Medíocre tem a ver com mediocridade, que tem a ver com algo da média. Ele tirou a nota para passar. Nós precisamos buscar ir além. Agora, é importante também identificarmos o seguinte: o seu 9 talvez seja o 7 do outro, o seu 6 talvez seja o 10 de outro, porque isso também está vinculado à capacidade que cada um tem. Então nós não devemos nos comparar uns com os outros. Eu preciso olhar para mim mesmo e dizer para o Senhor: Deus, eu vou entregar a Ti o meu melhor. Eu vou me dedicar o melhor que eu puder. Eu vou fazer o melhor que eu puder, porque é para a Tua glória, é para o Senhor. Quero convidar você a colocar-se de pé, para nós adorarmos ao Senhor. Hoje, meus queridos, nós temos um exemplo lindo de uma menina se tornando moça, jovem, que decidiu entre o certo e o errado. Ela decidiu pelo certo, escolheu ser batizada. Assim como ela, você e eu, ao longo da nossa vida, precisamos continuar fazendo escolhas. E eu quero desafiar você, encorajar você a escolher servir a Deus da melhor maneira possível, identificando os seus dons, a partir do seu estilo pessoal, da sua paixão ministerial. Faça o seu melhor para o Senhor. Adoremos a Ele com essa canção que estimula a respeito de sermos trabalhadores na sua obra. Assim como Jesus, Ele foi de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando, curando e ensinando.
Nós também, meus irmãos, enquanto corpo de Cristo, igreja do Senhor, precisamos continuar fazendo o que fizemos nessa noite, cumprindo o ID de Jesus, fazendo discípulos de todas as nações, pregando, curando, ensinando o Evangelho do Reino, que transforma, que cura, que liberta, porque é o Evangelho do Senhor Jesus. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus, vendo as multidões, cheio de compaixão, a seara é grande demais. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos igreja, os trabalhadores, somos seu corpo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos igreja, os trabalhadores, somos teu corpo, Jesus. Somos teus pés, somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através do teu povo. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através da igreja, através de nós. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Aleluia.
Senhor quer contar com você, meu irmão, minha irmã. Ele quer te usar, Ele quer te usar no reino, servindo pessoas, alcançando, curando, alcançando o aflito. Em nome de Jesus, Deus precisa da sua atuação nesse tempo tão difícil. Amados, temos observado, tentado ler o que está acontecendo com o mundo, com a igreja de Jesus Cristo nesse tempo. Existem pessoas se levantando para servir, mas existem pessoas reclusas dentro de si e vivendo para si. Amados, é tempo de nós nos apresentarmos como servos e servas de Deus, para poder fazer a diferença. Pastor, mas eu não sei ainda. Então procure saber. Não use isso como desculpa, porque não é uma desculpa. Não é uma desculpa. Não fazer porque eu não sei, meus irmãos, é simplesmente uma questão de se acomodar. Eu preciso então saber, identificar, buscar, entender de que maneira o Senhor quer me usar. Quem sabe você fazendo o curso semana que vem, você vai descobrir que você tem o dom de oração, dom de intercessão. Como nós precisamos de intercessores, toda a igreja intercede, mas aquele homem, aquela mulher que tem o dom de intercessão, ele ora muito mais. Precisamos de evangelistas, meus irmãos, precisamos de discipuladores. Que coisa linda ver, meus irmãos, Deus usando a Ana Júlia, uma jovem, uma adolescente, gerando vida na vida de outra adolescente. Precisamos de discipuladores, queridos, homens discipulando homens, mulheres discipulando mulheres, jovens discipulando jovens, casais discipulando casais. Precisamos de pessoas para servir nas células, liderar células. Estamos, meus irmãos, agora aos poucos se adaptando. 2022 nós retomamos com força, meus irmãos, para as casas, em nome de Jesus. Vamos avançar nas casas, levar o amor de Deus àqueles que estão perdidos. Deus conta com a igreja. Nós somos a igreja. Eu e você somos a igreja do Senhor Jesus. Quantos estão dispostos a se engajar, ainda talvez não sabe exatamente como e quanto, mas você está dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Você deseja fazer esta oração e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim? Convido você a vir aqui à frente, para juntos orarmos nesse momento. Deus está convocando você, meu irmão, você, minha irmã, para se apresentar e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu espero, em nome de Jesus, que você faça isso agora. Venha aqui à frente e vamos orar. E você que nos acompanha de modo online, escreva no chat: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Pai, muito obrigado, ó Deus, pela vida destes teus servos e servas, que se apresentam, ó Deus, aqui dizendo: eis-me aqui, Senhor. Pedimos que o teu Espírito Santo traga revelação de dons, que, ó Deus, ninguém tenha dúvida, mas certeza de qual é o seu dom, os seus dons, o seu estilo pessoal, a sua paixão ministerial, para a gente se engajar e ver, ó Deus, multiplicar-se muito mais o amor do Senhor alcançando vidas. Capacita-nos, ó Deus, desperta a tua igreja, desperta aqueles que dormem, para que possam, ó Deus, se levantar e entender que foram chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de anunciar aqueles que ainda estão nas trevas, para de lá, ó Deus, serem alcançados, retirados, serem curados, serem tratados, em nome de Jesus. Pai, nos levanta como igreja, num tempo, ó Deus, onde tantos, ó Pai, se recolhem, que nós possamos, ó Deus,
se apresentar e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A carência, Pai, a carência de missionários e missionárias, discipuladores e discipuladoras, a carência de servos e servas, em nome de Jesus, nós oramos agora, obedecendo o que a Tua palavra nos diz. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que envie ceifeiros à sua seara. Pai, nós oramos enquanto Igreja Batista Novo Mundo, levanta ceifeiros dentre nós, ó Pai, daqueles que estão há muito ou há pouco tempo nesta igreja, que se levantem como ceifeiros do Senhor, e que o Senhor também traga outros, ó Deus, que virão de outros cantos, de outros lugares, para somar conosco, ó Pai, numa força, numa unidade de fé, para levarmos, ó Deus, o Teu amor e a Tua graça, no nome precioso, no nome santo, no nome poderoso, no nome lindo, no nome sublime, no nome que é exaltado sobre todas as nações, o nome daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir, o nome de Jesus Cristo, a quem nós adoramos, servimos, amamos. Recebe, ó Deus, o nosso culto, recebe a nossa entrega e o nosso louvor, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Deus abençoe, queridos.